A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Deuteronômio, do capítulo 31 ao capítulo 34, porque o capítulo 34 é o último capítulo do livro do Deuteronômio. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Deuteronômio, capítulo 31. Moisés nomeia Josué. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: a fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e com o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra para cujo meio vai. Me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias os alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunho contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará. Então se tornará a outros deuses, e os servirá. Me irritarão e anularão a minha aliança. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto conheço a sua boa imaginação e o que ele faz hoje, antes que eu introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. O livro da lei. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca, a aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, e os seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles por testemunha tomarei o céu e a terra, porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei.
Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Capítulo 32. O último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos ao céu e falai, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua marcha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciões e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, movendo-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo. E o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vaca e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que passam em Bazã, e dos bodes, com os mais escolhidos trigo. E bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se, Jesurum deu coices, engordando-se, engrossaste, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e o desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram seu ciúme, com abominação o irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não é Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. E que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu lhes provocarei ciúmes com o que não é povo. Com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de fera, com ardente veneno de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito como ao homem de cãs. Eu disse, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que seus adversários não se iludam e para que não digam, a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2000 fugir de 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregará? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são de fel, os seus cachos são amargos. O seu vinho é ardente veneno de dragão e peçonha cruel de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar ao seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem desamparado. Então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a
cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. As últimas admoestações. E veio Moisés e falou as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Nun. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Deus manda Moisés subir o monte para morrer. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois: o Senhor veio do Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para ele o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das suas palavras. Moisés nos deu a lei, como herança da congregação de Jericó, e foi rei em Jesurum, quando se consagraram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze no seu povo. As suas mãos lhes bastem, e tu lhes seja em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu aprovaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou aos seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o teu poder, ó Senhor, e aceita a obra da sua mão. Fere os lombos dos que se levantam contra eles e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: amado do Senhor, habitará com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendito do Senhor seja a tua terra, com os mais excelentes dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com o mais excelentes dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com benevolência daquele que habitava na sarça. Venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e os seus chifres são chifres de unicórnio. Com eles rechaçará todos os povos até a extremidade da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulão disse: Zebulão, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque o chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar o Agade, habita como leoa e desperta o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, possui o ocidente e o meio-dia. E de Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja com os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno e a sua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Capítulo 34. Moisés contempla a terra prometida. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a
Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Ele disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. A morte de Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.